Muita gente acredita que para se ter uma boa história você precisa de um grande vilão. Necessariamente isso não está errado. Só que uma história pode existir sem vilões. A história precisa necessariamente de conflito. E o motor do conflito se chama antagonista. Mas você sabe o que é um antagonista? Olá pessoal, eu me chamo Arthur Bernardo e esse é o canal Aula de Roteiro, onde eu auxilio você na escrita audiovisual. Se você gosta desse tipo de conteúdo, a gente está aqui com um cenário novo onde eu estou aparecendo nos vídeos. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação, pois isso ajuda muito no nosso trabalho. Lembrando, sempre bom lembrar, que não se aprende a escrever roteiro pelo YouTube. Então procure um curso de roteiro mais próximo de você, seja online, seja próximo da sua casa. E também lembre-se de que eu moro em frente a uma avenida, ou seja, vai ter barulho de moto, vai ter barulho de carro, vai ter barulho de BRT, então isso não será problema, pois nunca foi um problema nos nossos vídeos. Se você reparou na minha blusa, sabe que aqui eu tenho listadas algumas das maiores vilãs loiras da televisão brasileira. Nós temos aqui Odete Roitman, Carminha, Nazaré, Cristina, Branca Letícia de Barros Mota, todas elas com as suas particularidades, todas elas fantásticas. Se eu falar de novelas como A Favorita, Cobras e Lagartos, Da Cor do Pecado, Belíssima, você com certeza vai se lembrar da vilã dessa novela. Porém, eu te afirmo com propriedade que você não precisa sempre ter uma grande vilã ou um grande vilão para se contar uma história. Porque o que faz o mundo girar é o conflito. Muito mais importante do que um arquétipo de personagem, o conflito é o que deixa a comédia engraçada, é o que deixa o suspense instigante, é o que deixa a ação eletrizante e é o que faz o terror ser assustador. O gênero de um filme, de uma novela, de uma série só dá potencial à obra dependendo do conflito que você traz a ela. E quanto maior o conflito, maior será o dilema do seu personagem. E isso vai atrair os curiosos, que são os espectadores. Quer dizer então que é possível eu ter uma obra audiovisual, uma história para teatro, uma história para livro, sem precisar de vilão? Sim! Você precisa de antagonista. Vamos entender a diferença agora entre vilão e antagonista. Vilão é um personagem que tem a conduta voltada para o mal, fazer maldades. Ele não necessariamente é um psicopata, tá? Não necessariamente precisa ser alguém com algum transtorno psiquiátrico, algum transtorno de personalidade. Você pode sim ter uma pessoa comum sendo um vilão em alguma ocasião. Você pode ser o vilão da vida de uma outra pessoa. E você pode ser necessariamente uma pessoa que você considera boa. Mas o grande barato do vilão é que ele faz necessariamente aquilo que a gente tem vontade de fazer. Por isso que ou a gente se identifica muito com ele, a gente ama ou a gente odeia o personagem. Já o antagonista é uma força que se opõe ao objetivo do seu protagonista. Antagonista vem de anti, então você precisa necessariamente pensar que o antagonista ele vai se opor a um objetivo. Quanto mais forte for o seu antagonista, maior será o dilema do seu protagonista. Lembre-se disso. Então, o antagonista é o que faz o motor da história funcionar. Você precisa de um antagonista forte muito mais necessariamente do que um vilão bem construído. Agora, tem um detalhe sobre o antagonista. O antagonista tem que ser personificado. O que é a personificação? É você atribuir uma ação, uma emoção humana a um personagem. Isso significa que quando você tem um antagonista, você precisa representá-lo através de um personagem. E como é que a novela O Clone se torna o grande exemplo disso que a gente está falando nesse vídeo? Bom, para começar, O Clone é a minha novela favorita, não é à toa. Também é considerada, por muitos críticos, como uma das 5 maiores obras já feitas pela Rede Globo. E o grande barato do Clone é que ele não precisa de uma grande vilã ou de um grande vilão para compor a sua narrativa. O Clone é uma novela que, apesar de ter uma personagem como a Alicinha, que é desprezível, apesar dela fazer maldades com o Escobar, ela é uma pessoa que não é muito legal, né? O Escobar a gente simplesmente ignora, porque o Escobar é um... enfim, é um asco. Mas quando a gente fala de uma novela como O Clone, a gente tem que pensar que ela vai muito além de um conceito básico que é o conceito de vilão. As forças antagônicas da novela O Clone fazem com que o Romeu e Julieta funcione muito bem.
pois o Clone nada mais é do que uma obra shakespeariana adaptada por Glória Pérez. Você tem um mocinho e uma mocinha clássicos que querem ficar juntos e têm isso como objetivo principal. Porém, as culturas, as famílias das quais eles pertencem, impedem esse relacionamento. Por exemplo, a Jade é uma moça muçulmana que deve seguir os costumes do Alcorão, enquanto o Lucas é um jovem brasileiro que deve assumir a empresa que era destinada ao seu falecido irmão. Ou seja, Lucas deve seguir a vida que era prometida para o seu irmão Diogo e Jade deve seguir a vida prometida por seus parentes a ela. Agora eu vou contar um segredo para vocês. Tio Ali, Said, Maísa e Dr. Leônidas não são personagens do mal. Eu adoraria passar horas e horas conversando com o Tio Ali, por exemplo. Eu acho que a Maísa ela é uma tragédia ambulante. Você consegue entender o ponto de vista dos personagens do Clone, e isso não necessariamente faz deles personagens do mal. O Tio Ali só está seguindo com a cultura que foi ensinada a ele, enquanto o Dr. Leônidas está defendendo os interesses da sua família. É claro que isso faz com que eles se tornem os Capuleto e os Montecchio da trama principal de O Clone. Porém, isso também faz com que o amor de Jade e Lucas seja impossível. E é por isso que a gente torce tanto por esse casal na novela. Mas o mais importante do Clone é que o grande antagonista é a cultura muçulmana, que impede Jade e Lucas de ficarem juntos. A cultura muçulmana ela é representada pelo personagem do Tio Ali, pelo Said, pelo Tio Abdo, pela Nazira, pelo Mohammed, pela Latifa. Todos esses personagens da cultura muçulmana são totalmente fiéis a Alá, enquanto os personagens da cultura brasileira defendem muito outros valores que são atribuídos ao personagem Lucas. Você consegue perceber que aqui o antagonista é a própria vida? Não necessariamente um vilão entrou na vida da personagem Jade, ou um vilão entrou na vida do personagem Lucas. Porém, as questões, as circunstâncias que levaram esse amor a ser impossível é o que faz a novela ser brilhante. Isso significa que a gente tem que olhar com outros olhos para vilões e vilãs? Não. Eu, por exemplo, adoro uma novela que tem uma grande vilã com frases icônicas e que desrespeite os outros, um vilão que faça maldades e que a gente torça para que ele se dê mal no final. Isso é fundamental. Porém, a gente tem que entender como as coisas funcionam e que uma obra não necessariamente precisa de um vilão, mas tem que ter sempre o antagonista, a força que se opõe ao objetivo do seu protagonista. Mas e para você, qual é a maior vilã da televisão brasileira? Se você gostou desse vídeo, eu peço que você curta, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para receber os nossos conteúdos. E se você quiser aprender um pouco mais sobre roteiro audiovisual, você pode me procurar no Roteiros e Narrativas ou no Curta em Prática, os cursos onde eu dou aula. Um beijo para você e até o próximo vídeo.